Já imaginou dançar até cair exausto sem poder parar? Ou vender a esposa em um mercado público como solução para o divórcio? E que tal entrar em guerra contra aves gigantes ou usar pele humana para encadernar livros? Estes são apenas alguns dos 20 fatos históricos incrivelmente bizarros que você verá a seguir. Inscreva-se aqui abaixo e vem comigo, vamos nessa. Morte de tanto dançar. Em Estrasburgo, na Alsácia, uma mulher chamada Frau Troffea começou a dançar na rua sem parar. Até aí tudo bem, mas em poucos dias, outras 34 pessoas se juntaram a ela e em um mês havia mais de 400 pessoas dançando compulsivamente, muitos morrendo de ataque cardíaco, exaustão ou derrames em função do esforço exaustivo. Esse quadro bizarro ficou conhecido como o Incidente da Dança de São Vito, também conhecido como Epidemia de Dança de 1518, que foi um fenômeno social e médico que aconteceu naquele verão. Na época, as explicações para o fenômeno variavam desde causas médicas para ergotismo, o que é um envenenamento por fungos encontrados no pão de centeio, ou uma histeria em massa, até explicações religiosas como possessão demoníaca. Essas pessoas não conseguiam parar de dançar, mesmo quando estavam exaustos e em grande sofrimento. Eles dançavam até cair no chão e muitas vezes com vários machucados. Essa epidemia foi diminuindo aos poucos. Os dançarinos foram recuperando gradualmente o controle de seus próprios movimentos ou falecendo de exaustão. Alguns pesquisadores acreditam que essa dança foi uma espécie de psicose induzida pelo estresse coletivo, já que a região onde as pessoas dançavam estava passando por um período de grande fome e doenças. Além disso, os habitantes dessa região tinham a tendência de serem supersticiosos. Superlotação dos cemitérios. Você já se perguntou o que acontece quando um cemitério fica lotado? Para resolver problemas como esse, foram criados os ossuários. Na época em que a falta de espaço nos cemitérios era um problema, especialmente nas áreas urbanas altamente povoadas, os ossuários forneciam uma solução para lidar com a quantidade crescente de restos mortais. Em vez de enterrar corpos inteiros, os ossuários eram projetados para armazenar ossos ou cinzas cremadas de maneira mais compacta. Alguns exemplos notáveis incluem o ossuário de Sedlec, na República Tcheca, localizado embaixo da Igreja de Todos os Santos e famoso por suas decorações feitas de ossos humanos, e o ossuário de Paris, mais conhecido como as Catacumbas de Paris, que abrigam ossos de milhões de pessoas transferidos de cemitérios lotados durante o final do século XVIII. Os britânicos vendiam suas esposas. Entre os séculos 17 e 19, venda de esposas era uma coisa real lá na Inglaterra. Naquela época, o divórcio era muito caro e, por isso, a maioria dos britânicos de classe baixa não podiam pagar por eles. Então, ao invés de se divorciarem, eles simplesmente vendiam suas esposas. Geralmente, essa prática acontecia quando um casal queria se separar, mas não podia arcar com os custos ou constrangimento social de um divórcio formal. Em vez disso, o marido e a esposa concordavam em realizar uma venda simbólica, na qual o marido vendia sua esposa a outro homem em um evento público, muitas vezes em um mercado local. Essa prática não era reconhecida pelas autoridades e não tinha validade legal. Com o passar do tempo, a evolução das leis de divórcio e maior aceitação social da separação de um casal, a venda de esposas caiu em desuso e foi proibida. O FBI investigou a existência do pé grande. Acredite ou não, essa investigação aconteceu mesmo. E foi em 1976, quando a agência abriu uma investigação oficial para analisar fios de cabelo não identificáveis encontrados no estado do Oregon. Pirou? Geralmente o que o FBI investiga são crimes, mas às vezes eles abrem exceções para uma pesquisa ou investigação científica. Então decidiram naquela ocasião examinar as alegações de um criptozoologista que dizia ter evidências
físicas do pé grande. Jay Cochran, diretor assistente da Divisão de Serviços Técnicos e Científicos, concordou em ir examinar as evidências, mas depois de várias análises, o FBI concluiu que se tratava apenas de uma família de cervos. Mas vamos registrar aqui para não esquecer que um dia, um dos mais importantes departamentos de investigação do mundo também acreditou em contos de fadas. Heroína como remédio para criança, 1898. Acreditem ou não, houve um período na história em que a heroína foi usada como remédio para crianças e adultos. A heroína, originalmente comercializada pela empresa farmacêutica Bayer em 1898, foi inicialmente vendida como um medicamento para tosse e como um substituto menos viciante e não habituante para a morfina. Ela era frequentemente prescrita para aliviar a dor e suprimir a tosse em adultos e crianças. Mas não demorou muito para ficar claro que a heroína era altamente viciante e tinha efeitos colaterais graves. Seu uso generalizado como medicamento caiu rapidamente à medida que ficou evidente seu potencial para causar dependência e outros problemas de saúde, e foi finalmente banida em 1924 pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América. A Guerra dos Emus, 1932. Na década de 30, a Austrália Ocidental estava passando pela Grande Depressão e enfrentava uma enorme crise econômica. A agricultura, o trigo, era extremamente importante e muitos soldados vindos da Primeira Grande Guerra tinham recebido terras para o cultivo. O problema era o clima nada favorável e a infestação de pragas dificultava muito a agricultura. Somado a isso, milhares de emus, aves não voadoras nativas da Austrália, migraram para o oeste do país em busca de alimento, e o seu alvo mais fácil foram as plantações de trigo. Velozes e resistentes, o controle dos emus era muito complicado e levou os agricultores a pedirem ajuda para o governo, que autorizou o exército a tomar atitudes necessárias. Dessa forma, entre os dias 2 e 8 de novembro de 1932, houve uma guerra entre humanos e emus, liderada por uma equipe militar gerenciada pelo Major G.P.W. Meredith, armada com metralhadoras Lewis e instruções para abater os animais. Para a surpresa de todos, a operação militar não foi tão bem sucedida quanto o esperado. Os emus provaram ser mais rápidos e difíceis de serem abatidos. Depois de vários dias de combate e com relatos divergentes sobre o número de mortos, o governo decidiu encerrar a operação em 8 de novembro de 1932. A Guerra dos Emus se tornou uma piada única na história da Austrália, destacando a relação complexa entre humanos e a fauna selvagem do país, além de também ter gerado debates sobre a eficácia das soluções militares para problemas ambientais e agrícolas. Pele humana no encadernamento. Sim, a prática de encadernar livros com pele humana, conhecida como antropodermia, tem até nome esse troço, aconteceu em alguns casos raros ao longo da nossa história. No século XVII e XVIII, houveram relatos de livros sendo encadernados com pele humana, mas esses casos eram excepcionais e não representavam uma prática comum. Geralmente, a pele humana usada para encadernar livros era de cadáveres de criminosos executados, doados para fins científicos ou como punição para crimes graves. Mas também existiram casos em que a pele foi retirada de maneira desumana e sem consentimento. Hoje em dia, a prática de encadernar livros com pele humana é amplamente considerada inaceitável e desrespeitosa e é ilegal em muitos países por causa das preocupações éticas e morais. Esses livros históricos encadernados com pele humana são agora objetos de estudo e curiosidade em bibliotecas e coleções especializadas. Acredita-se que existam cerca de 47 livros assim em bibliotecas e universidades ao redor de todo o mundo. 9 já foram confirmados como sendo de humanos. São encontrados em livros de anatomia que estão encadernados com a pele dos cadáveres dissecados para pesquisa, mas há também algumas cópias de Justine et Juliette, do Marquês de Sade, encadernados com a pele de seios femininos.
Eu vi um filme com esse tema, horrível, mas não vou falar o título, porque eu não lembro. A Guerra dos Porcos, 1859. Em San Juan Islands, entre os Estados Unidos e o Canadá, uma disputa territorial levou a um conflito envolvendo um porco. Na verdade, esse incidente quase desencadeou uma guerra entre os Estados Unidos e o Reino Unido, já que as Ilhas San Juan eram um território de disputa entre os Estados Unidos e o Reino Unido, que controlava o Canadá na época, desde o Tratado de Oregon, em 1846. Os dois países reivindicavam a posse das ilhas por causa da sua importância estratégica para a navegação marítima e para a pesca, mas o incidente da Guerra dos Porcos teve origem em uma disputa entre um agricultor americano, Lyman Cutler, e um agricultor britânico, Charles Griffin, sobre a posse de um porco. O que realmente aconteceu foi o seguinte: o porco de Cutler invadiu o jardim de Griffin e começou a destruir as plantações. Griffin ficou irritado e matou o porco. Cutler, indignado com a morte do seu porco, exigiu compensação de Griffin. Só que os dois homens não conseguiram chegar a um acordo e Cutler pediu intervenção das autoridades americanas. Aí o pau quebrou. Por incrível que pareça, os Estados Unidos enviaram um navio de guerra, o USS Massachusetts, para a área. Em resposta, o navio de guerra britânico HMS Tribune foi enviado para proteger os interesses britânicos lá na região. Obviamente, o interesse principal não era a confusão com o porco, mas vocês já entenderam isso aí, né? Durante algum tempo, parecia que a discussão que exaltou a questão da disputa territorial poderia evoluir para um conflito armado entre os dois países. Mas ainda bem, os dois países envolvidos decidiram resolver a disputa diplomaticamente e concordaram em deixar que o assunto fosse resolvido por outras autoridades. Em 1872, o Tratado de Washington estabeleceu um tribunal de arbitragem que eventualmente decidiu em favor dos Estados Unidos, tanto em relação à história do porco quanto em relação ao território que estava sendo disputado. Dessa forma, apesar do incidente da Guerra dos Porcos não ter resultado em um conflito armado significativo, ele destacou as tensões territoriais entre os Estados Unidos e o Reino Unido no século XIX, e sua resolução finalmente contribuiu para a definição das fronteiras entre os dois países. A Guerra dos Tomates, 1944. Durante um festival em Buñol, na Espanha, alguns jovens começaram uma briga e acabaram usando tomates de uma barraca próxima como armas letais. As pessoas que assistiram o fato tão interessante nos anos seguintes decidiram reproduzir a briga, só que em formato de festa. Coisinha um pouquinho maior. E assim nasceu a primeira La Tomatina, em 1945, e que continua sendo realizado todos os anos, na última quarta-feira de agosto. Durante o evento, toneladas de tomates maduros são levados para Buñol e os participantes se envolvem em uma batalha jogando tomates uns nos outros. Apesar de ser uma guerra de tomates, existem regras estabelecidas para garantir a segurança dos participantes. Por exemplo, os tomates devem ser esmagados antes de serem jogados para evitar ferimentos. A La Tomatina atrai milhares de participantes de todo o mundo a cada ano, sendo um dos eventos mais populares e reconhecidos da Espanha. É considerado uma tradição cultural enraizada nas comunidades de Buñol e é vista como uma forma de promoção do turismo na região. A Guerra de Zanzibar. Agora, falando de guerras de verdade, a de Zanzibar foi notável por ser a guerra mais curta da história moderna, durando apenas 38 minutos. Ela aconteceu em 27 de agosto de 1896, quando as forças britânicas entraram em confronto com o Sultanato de Zanzibar, localizado no que é hoje a Tanzânia. Zanzibar era uma região estratégica na África Oriental, conhecida por suas especiarias e localização comercial vantajosa. Quando o sultão Hamad bin Tuaini morreu, seu primo Khalid bin Bargash se autoproclamou sultão sem o consentimento britânico. O problema é que os britânicos apoiavam outro candidato, Hamud bin Mohammed, que era considerado mais favorável aos interesses britânicos naquela região, mas Khalid
se recusou a deixar o poder e se trancou no Palácio de Zanzibar com tudo preparado para resistir ao ataque. Do outro lado, o governo britânico, no comando do almirante Sir Harry Rawson, enviou 3 cruzadores de guerra para as águas próximas a Zanzibar. Ao mesmo tempo, os britânicos emitiram um ultimato a Khalid, exigindo que ele desistisse do trono até às 9 horas do dia 27 de agosto de 1896. O sultão ignorou o ultimato e as forças britânicas lançaram um ataque ao Palácio de Zanzibar com canhões e metralhadoras. Foi uma coisa horrível. O resultado do confronto foi a rápida derrota das forças de Khalid bin Bargash. Seu palácio foi bombardeado e incendiado, forçando ele a fugir. A estimativa é de que 500 a 600 pessoas no lado de Zanzibar tenham sido mortas ou feridas, enquanto do lado britânico houve apenas um marinheiro levemente ferido. Controle mental. Em 1953, o projeto MK-Ultra foi sancionado e classificado pelos Estados Unidos como ultra-secreto. Fonte de muitas teorias da conspiração, o objetivo era desenvolver drogas e técnicas que permitissem o controle mental, especialmente de pessoas que seriam interrogadas. O projeto envolveu experimentos controversos, incluindo o uso de drogas psicoativas como LSD em indivíduos sem o conhecimento ou consentimento deles. Muitos detalhes foram desclassificados ao longo do tempo, revelando práticas éticas questionáveis e levantando preocupações sobre os limites da pesquisa governamental. Esse programa de experiências ilegais em humanos da CIA foi idealizado pelo agente Sidney Gottlieb com o objetivo de controle mental e lavagem cerebral de indivíduos durante a Guerra Fria. As várias drogas usadas, todas do tipo drogas psicoativas, incluíram mescalina, LSD e outras. As experiências do MK-Ultra têm relação com o desenvolvimento de técnicas de tortura contidas nos manuais Kubark, divulgadas também pelos treinamentos da Escola das Américas. Poloneses adotaram um filhote de urso durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, um filhote de urso foi adotado por soldados poloneses que estavam estacionados no Irã. O ursinho foi encontrado nas montanhas do Irã em 1942, depois da morte de sua mãe por caçadores. Os soldados se comoveram com a situação do filhote órfão e decidiram adotá-lo e deram para ele o nome de Wojtek, que significa alegre guerreiro em polonês. Ele foi criado pelos soldados poloneses e rapidamente se tornou um membro querido e estimado da 22ª Companhia de Transporte de Suprimentos do Exército Polonês. Bem alimentado, cresceu rapidão e se tornou um urso imponente, pesando mais de 200 quilos. Wojtek acompanhou os soldados poloneses durante suas jornadas pela África do Norte e pela Itália, carregando suprimentos e se tornou um mascote amado pela unidade. Ele se adaptou facilmente à vida militar, aprendendo comandos, brincando com os soldados e até mesmo marchando com eles. Sua presença trouxe conforto e camaradagem aos soldados em tempos difíceis de guerra. Após o fim da guerra, Wojtek foi alojado no Zoológico de Edimburgo, na Escócia, onde passou o resto de sua vida em paz. Bob Leach e as Cataratas do Niágara. Agora, falando de pessoas corajosas, precisamos falar de Bob Leach. Ele foi um aventureiro e acróbata nascido em Cornwall, na Inglaterra, em 1858. Talvez você não saiba, mas desde 1850, mais de 5.000 pessoas morreram caindo nas cataratas do Niágara, entre o Canadá e os Estados Unidos, por suicídio ou por azar. Por isso, quando Leach desceu as cataratas em 1911 dentro de um barril e sobreviveu, o mundo todo ficou chocado, assim, de queixo caído. Quando ele emergiu da queda, estava sangrando e muito machucado, mas no final da história ficou perfeitamente bem. Aliás, Leach foi um notável nadador de águas abertas e realizou outras várias façanhas arriscadas ao longo de sua vida. Mas, ironicamente, ele acabou morrendo em 26 de abril de 1926. Acredita? Depois de ter escorregado em uma casca de laranja e machucado uma de suas pernas. Sua perna machucada infeccionou e precisou ser amputada, mas a infecção continuou corroendo seu corpo até tirar a sua vida por completo. Universidade mais antiga que o Império Azteca.
Vamos lá, como está a sua noção de tempo? Quando você pensa em Império Azteca, provavelmente pensa em uma civilização muito mais velha do que qualquer estrutura moderna encontrada na nossa sociedade, certo? Porém, é preciso ressaltar que a Universidade de Oxford, no Reino Unido, passou a lecionar muito antes da construção da cidade de Tenochtitlan, capital azteca. É isso mesmo, as primeiras aulas aconteceram em 1096 e, em 1249, Oxford já era uma universidade completa com salas residenciais e vários prédios escolares. Isso porque ela nem é a universidade mais velha do mundo. Por outro lado, Tenochtitlan foi fundada apenas em 1325, sendo capturada pelos espanhóis em 1521. Loucura, né? O incidente do pânico de 1938. Quem assistiu ao filme Guerra dos Mundos de 2005 de Steven Spielberg provavelmente já deve ter imaginado: e se tudo aqui fosse real? Pois é, essa história quase aconteceu no imaginário de uma galera, e olha, não foi pequena não, em um episódio que causou uma verdadeira confusão lá nos Estados Unidos. Em 30 de outubro de 1938, aparentemente uma noite normal, até que a rede de rádio CBS interrompeu sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. Em uma edição extraordinária, essa notícia era, na verdade, o começo de uma peça de radioteatro que não só ajudou a CBS a bater a emissora concorrente, a NBC, como também desencadeou pânico em várias cidades americanas. A invasão dos marcianos durou apenas 1 hora, mas marcou definitivamente a história do rádio. A dramatização foi transmitida na véspera do Dia das Bruxas, no formato de um programa jornalístico, e tinha todas as características do radiojornalismo da época. Reportagens externas, entrevistas com testemunhas que estariam vivenciando o acontecimento, opiniões de peritos e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientais, gritos, a emoção dos supostos repórteres e comentaristas, tudo dava a impressão do fato estar sendo transmitido ao vivo. A CBS calculou na época que o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas, das quais metade o sintonizou quando já havia começado, perdendo a introdução que informava tratar-se de radioteatro semanal. Pelo menos 1.200.000 pessoas acreditaram ser um fato real. Dessas, 500.000 teve certeza de que o perigo era iminente, entrando em pânico, sobrecarregando linhas telefônicas, com aglomerações nas ruas e congestionamentos causados por ouvintes apavorados tentando fugir do perigo. O medo paralisou 3 cidades e houve pânico, principalmente nos locais próximos a New Jersey, de onde a CBS transmitia e onde Wells ambientou a história. Houve fuga em massa e reações desesperadas de moradores também em Newark e New York. Nessa ocasião, ficou evidente a influência do rádio nos ouvintes. A invasão dos marcianos não só tornou Orson Welles mundialmente famoso, como é, segundo cientistas de comunicação, o programa que mais marcou a história da mídia no século XX. Maior canibal da história. O canibalismo é um assunto pouco agradável e que pouca gente gosta de discutir, mas ele existe e tem até figuras muito importantes. Em algumas culturas antigas ou em contextos extremos, o canibalismo foi praticado por diversas razões, como uma forma de demonstrar poder sobre inimigos derrotados, como parte de rituais religiosos ou para adquirir qualidades consideradas desejáveis. É importante saber que, apesar dessas práticas históricas, o canibalismo não é considerado aceitável ou legal na maioria das sociedades contemporâneas e é frequentemente punido por lei. Mas devemos apontar quem foi um dos maiores canibais da história: o chefe do Fiji-Hatu Udre-Udre. De acordo com os relatos de seu filho, o chefe não comia nada além de carne humana. Quando sua refeição tinha sobras, ele guardava os pedaços para depois e nunca compartilhava com ninguém. Os corpos, geralmente, eram de soldados e prisioneiros de guerra. Para cada um dos corpos consumidos, Udre-Udre guardava uma pedra específica e depois de sua morte foram encontradas 872 pedras. Nem a morte separa.
A história dos povos é cheia de ritos e práticas estranhas que beiram a bizarrice. Mas a prática do sati, uma antiga tradição hindu na Índia, em que a viúva se sacrificava voluntariamente na pira funerária de seu falecido marido, é mesmo chocante. Deus que me livre. O sati era considerado uma forma de devoção extrema e lealdade à família, apesar de ser associado à crença de que o ato garantia um lugar na vida após a morte ao lado do marido. No entanto, a prática também era frequentemente realizada sob coação social, pressão familiar ou até mesmo força, se tornando uma questão altamente controversa e debatida ao longo dos séculos. Há muitas explicações conflitantes sobre o porquê essa prática foi tolerada por tanto tempo. Alguns dizem que era para preservar a honra das esposas dos soldados, para que não fossem abusadas pelos inimigos que mataram seus maridos. Outros afirmam que essa prática era estimulada por vizinhos que poderiam então reivindicar a propriedade do marido, já que a esposa não poderia herdar, ou era usado como medida preventiva para impedir as esposas de matarem maridos ricos e herdarem a sua fortuna. O sati foi oficialmente proibido na Índia durante o período colonial britânico, no século XIX, em resposta a campanhas contra sua crueldade e abusos. Desde então existem leis rigorosas para proibir a prática e medidas para combater qualquer tentativa de uma ocorrência ilegal. A prática do sati é ilegal na Índia e é amplamente condenada em todo o mundo devido aos seus aspectos de coerção e violação dos direitos humanos das mulheres. Xixi para limpar os dentes. A gente sabe que os povos antigos tinham um jeitinho especial de realizar sua higiene íntima, mas os romanos ganharam o ranking na excentricidade quando usaram a urina para fazer a limpeza dos dentes. Os romanos acreditavam que a urina tinha propriedades de limpeza e desinfecção por causa do seu teor de amônia. Eles a usavam como um enxaguante bucal para ajudar a clarear os dentes e manter a boca limpa. Embora possa parecer estranho ou até mesmo repugnante para nós hoje em dia, é importante considerar que os romanos antigos não tinham acesso aos mesmos produtos de higiene pessoal que nós temos hoje, lógico. Eles frequentemente buscavam soluções dentro dos recursos disponíveis para eles na época, e a urina era vista como uma opção viável para a limpeza. Outro ponto que precisamos notar é que esse uso da urina não era praticado por todos os romanos e pode ter sido mais comum entre as classes mais baixas da sociedade que não tinham acesso a produtos de higiene mais refinados. Flerte na Grécia Antiga. Será que o flerte já foi um flerte fatal? Primeiro, para quem nunca ouviu falar, flerte é um tipo de paquera, namoro, azaração, crush. Bem, lá na Grécia Antiga existem algumas referências literárias que sugerem que jogar uma maçã em alguém poderia ter um significado romântico ou de flerte, mas não era uma prática generalizada ou formalmente reconhecida. A ideia de jogar uma maçã como um gesto romântico está associada principalmente à mitologia grega. Um exemplo famoso é a história de Paris, que foi encarregado de decidir qual deusa grega, Atena ou Afrodite, era a mais bela. Quando Afrodite, a deusa do amor, foi escolhida, ela ofereceu a mulher mais bela do mundo, Helena, como recompensa para Paris. Em algumas versões da história, Afrodite é representada como tendo jogado uma maçã dourada em Paris, iniciando assim a Guerra de Troia. Esse episódio mitológico é muitas vezes retratado como uma cena de flerte. No caso de mortais como nós, nem uma jaca resolve o problema se você jogar no seu crush. No entanto, é importante notar que a cultura e os costumes da Grécia Antiga eram variados e complexos, e gestos de flerte poderiam ser expressos de várias maneiras, dependendo do contexto social e individual. Vai que a jaca pegasse. Bomba perdida. Em um acidente que aconteceu em 5 de fevereiro de 1958 em Savannah, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, a Força Aérea Americana perdeu uma bomba de hidrogênio de 3,5 toneladas. E
coisa, hein? Nesse dia, um bombardeiro B-47 da Força Aérea dos Estados Unidos colidiu com um caça F-86 durante um exercício de treinamento noturno. O B-47 estava carregando uma bomba de hidrogênio Mark 15, sem a ogiva nuclear, mas com o seu material explosivo convencional lá dentro. O acidente resultou na queda da aeronave e a bomba de hidrogênio acabou sendo lançada na água perto da ilha Tibet, uma área costeira próxima de Savannah. Felizmente, a ogiva nuclear não estava armada e não houve detonação nuclear. Apesar dos esforços de busca, a bomba nunca foi encontrada. Pesquisadores e historiadores acreditam que ela tenha afundado no Oceano Atlântico e ainda esteja lá até hoje. Bem, por hoje é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like se gostou do vídeo e se inscrever aqui no Top 10 e lá no Boco Sétimo Filho para mais vídeos pra lá de curiosos. Eu te vejo no próximo, aqui e lá também.